Então, olá alunos, que é o professor Daniel. Tem muito aluno que está meio perdido, está meio com medo e não está entendendo a matéria. Então, vou fazer alguns exemplos aqui, exemplos das próprias atividades que a gente passou. Então, quero que vocês relaxem, não se sintam nervosos. Qualquer matéria nova, a gente precisa de um tempo para se adaptar e aprender. E a gente precisa, o que é o mais importante, tirar as dúvidas. Não adianta vir assim, não estou entendendo nada. Pega um exemplo, traz esse exemplo, a gente vai trabalhar esse exemplo até você entender. E assim a gente vai pro próximo e vai dando um passo de cada vez, tá ok? Então é uma coisa que não depende só de mim. Eu preciso de vocês para ter esse feedback, para ter esse retorno de como está o aprendizado de vocês. Infelizmente no ensino à distância é mais complicado, eu não posso estar em cima, cobrando, olhando no rosto de vocês e vendo que vocês estão desesperados. Então eu preciso que vocês façam um retorno. Então o que eu quero deixar bem claro que alguns alunos não entenderam. Sempre que eu tenho duas setas que se cortam, eu tenho 4 ângulos. Beleza? Vou até dar nome para o ângulo. Vou chamar aqui de ângulo 1, 2, 3 e ângulo 4. Então vamos lá. Sempre que eu for observar dois ângulos, eu tenho que observar o seguinte, ó. O ângulo 1 e 2, eles estão do lado um do outro, eles compartilham uma reta entre eles. Nós falamos que eles são ângulos adjacentes. Da mesma forma, o ângulo 2 e 3 tem uma reta entre eles. Eles são ângulos adjacentes. Estão do lado um do outro. O ângulo 3 e 4 também são adjacentes. Ele tem uma reta entre os dois. E o ângulo 4 e 1 também são adjacentes, porque eles têm uma reta entre eles. Observem que sempre que nós temos ângulos adjacentes, eles formam meia volta quando eles estão juntos. Por isso que eu falo que juntar os dois, ou seja, somar os dois, eu vou ter 180 graus. Eu vou ter meia volta. Se eu pego esses dois ângulos, meia volta. Se eu pego esses dois ângulos, meia volta. Então, nós temos os ângulos adjacentes. Se eu somo o ângulo 1 com o ângulo 2, eu tenho 180 graus. Beleza? Então, vou até colocar aqui um símbolozinho de ângulo, que é o circunflexo, né? Para não parecer que eu estou somando 1 com 2 aqui. Então, ângulo 1 mais ângulo 2 igual a 180 graus. Agora, observem que entre o ângulo 1 e o 3, eu não tenho uma reta. Eu só tenho esse ponto, que é o vértice. Nós falamos que eles são opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, eu vou ter aqui, ó, o ângulo 1, ele vai ser igual ao ângulo 3. O ângulo 2 e o ângulo 4 também não são adjacentes. Eu só tenho um ponto entre eles. Eu vou ter que o ângulo 2, ele vai ser igual, ele vai ser congruente ao ângulo 4. Então, observe que para retas que são formadas quando eu tenho para ângulos que são formados quando eu tenho duas retas que se cruzam, eu só vou ter essas duas opções aqui. Se eles estiverem do lado um do outro, a soma vai dar 180 graus. Se eles forem opostos pelo vértice, eles vão ser iguais. Então, quando eu tenho um problema, por exemplo, lá na semana 2, exercício 4, na questão 1, eu tenho duas retas paralelas, tenho uma transversal, e eu falei aqui, é 4x menos 12 graus, e o outro ângulo é 7x menos 6 graus. A dica que eu dei para vocês foi: coloque os dois ângulos na mesma reta. Se eu puxo esse ângulo para cá,
Posso esquecer essa reta de baixo. Observem que fica fácil eu saber a relação entre os dois ângulos. Eles estão um do lado um do outro, eu só tenho essa reta aqui no meio dos dois. Se eles estão do lado um do outro, eu sei que a soma de um ângulo com o outro ângulo tem que ser igual a 180 graus. Então, só escrever aquela relação que a gente acabou de ver lá. Eles são adjacentes, se são adjacentes, um mais o outro igual a 180. Então, sobrou para mim só resolver essa equaçãozinha que apareceu aqui, ó. Então, não é uma coisa que eu preciso pensar demais. É só eu analisar se eles vão ser opostos pelo vértice ou adjacentes. Junto os termos semelhantes, 4 mais 7, 11x. Juntei os dois termos que tinha x. Menos 12 menos 6 dá menos 18. Então, juntei os dois termos semelhantes. Aqui eu ainda tenho esse termo que não tem número. Eu preciso pegar esse termo e jogar lá para o outro lado. Então, eu vou ficar aqui com 11x é igual a 180. Esse 18 está negativo, passa positivo. 18 mais 180 fica 198. O número que está multiplicando x passa para o outro lado, dividindo. Aí você vai lá e vai calcular para mim quanto que é 198 dividido por 11. Você vai achar aí 18 graus. Beleza? Então, não precisa pensar muito. Escreve a relação, ou eles vão ser iguais, ou a soma dá 180 graus, e faz o cálculo. Simples assim. Beleza? Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Na questão número 2, da mesma atividade 4 da semana 2, eu tenho aqui 3p mais 14, e eu tenho aqui 5p menos 10. Tá aqui as minhas duas retas paralelas, que eu chamei de RS. Qual que foi a dica? Puxa tudo para a mesma reta. Vou pegar esse 3p mais 14. Se eu puxo para essa reta aqui, esse ângulo, ele vai ficar aqui, ó. 3p mais 14. Posso esquecer essa reta de baixo, eu vou me preocupar só com esses dois ângulos. Eles estão lado a lado? Eu tenho só uma reta entre os dois ângulos? Não, eu tenho esse ponto. Eles são opostos pelo vértice. E eu sei que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então eu vou escrever isso. Um ângulo é igual ao outro ângulo. Agora que eu escrevi, virou uma equaçãozinha, onde eu tenho o P de valor desconhecido. Se eu resolvo a equação, eu descubro o valor do P. Vou jogar o que é P do lado esquerdo, o que é só número do lado direito. Então, 5P eu não mexo nele, já está do meu lado esquerdo. Esse 3P está positivo, passa negativo. O 14 eu também não mudo de lado. O 10 está negativo, passa positivo. Junto os dois termos, então aqui 5 menos 3, 2. 14 mais 10, 24. E o 2 que está multiplicando P passa dividindo. 24 dividido por 2, achei a minha resposta, 12 graus. Beleza? Então, observe a diferença aqui, ó. Nessa daqui, quando eu puxei para a mesma reta, eles estavam lado a lado. Juntos formava meia volta, ó. Se eu pego aqui junto, ó, é metade de uma volta. Então, metade de uma volta, eu sei que eles dois juntos dá 180. Então, um mais o outro
igual a 180. Agora aqui não forma metade de uma volta. Não necessariamente. O que eu tenho aqui, ó, eles são opostos pelo vértice. O vértice é o que está no meio deles. Sempre que é oposto pelo vértice, um vai ser igual ao outro. E resolvo a equação. Só isso, simples assim. Beleza? Uma coisa que alguns alunos me perguntaram e confundiram. Seria quando eu tenho questões desse tipo aqui, ó. Aqui mede 47 graus. E aqui mede X. Alguns alunos confundiram por quê? Na hora de colocar na mesma reta. Observe, se eu pego esse 47 e puxo para cá, ele vai estar em cima do X. O que vai acontecer? É o mesmo ângulo. Se ele está ocupando a mesma posição, é porque é o mesmo ângulo. Se é o mesmo ângulo, eles também são iguais. Isso é o que a gente chamou lá atrás, no comecinho da primeira aula sobre retas paralelas cortadas por transversal, de ângulos correspondentes. Esse ângulo vai ser correspondente a esse. Esse ângulo vai ser correspondente a esse. Esse ângulo é correspondente a esse. E esse ângulo é correspondente a esse. Então, todo ângulo vai ter um correspondente na outra reta. Se ele ocupa a mesma posição é porque é correspondente. E se é correspondente é igual. Tá ok? Então, se eu sei disso, que o ângulo correspondente é igual. Se eu sei que ângulo oposto pelo vértice, igual a gente viu neste exemplo aqui, também é igual. E se eu sei que se eles formam meia volta a soma da 180, eu consigo resolver qualquer uma das questões que aparecerem aí. Tá ok? Algumas pessoas se perderam em questões como o exemplo 4. Então vamos fazer ele aí, ó. Eu tenho que aqui mede 2x menos 6 graus. E aqui mede 3x menos 14 graus. Eu tenho que aqui mede 3y mais 50 graus. E tenho que esse outro mede 5y. O que eu vou fazer? As minhas paralelas estão aqui. Nessa transversal eu tenho ângulos que eu desconheço o valor de x. E nessa transversal eu tenho ângulos que eu desconheço o valor de y. Ele está perguntando para mim quanto que é x menos y. Eu vou descobrir cada valor separadamente e vou jogar aqui no meu cálculo. Vou começar aqui por x. Puxa para a mesma reta. Se eu pego esse 3x menos 14, se eu puxo para cá, ó, forma meia volta. Se forma meia volta, uma volta completa é 360 graus, isso daqui é 180 graus. Então, a soma dos dois, os dois juntos, então 3x menos 14 mais o outro ângulo, 2x menos 6, tem que ser igual a 180 graus. Resolve e descubra o valor do x, ó. 3 mais 2, 5. Menos 14 menos 6 dá menos 20. O 20 está negativo, passo positivo. Então, 180 mais 20. 180 mais 20 dá 200. O 5 que está multiplicando passa dividindo. Descobri o valor do x, ele vale 40 graus. Da mesma forma, eu vou calcular o valor do y. Se eu pego esse ângulo 5y e puxo para essa reta, observe que vai ocupar a mesma posição desse ângulo. Então significa que esses dois ângulos são iguais. Eles são correspondentes. Então eu posso escrever 5y é igual a 3y mais 50.
Poderia ter escrito aqui na ordem contrária? Poderia, vai dar o mesmo resultado no final, tá ok? Vou puxar esse 3y para cá, tá positivo, ele passa negativo. 5 menos 3, 2. Tá multiplicando, passa dividindo. 25 dividido por... 50 dividido por 2, 25. Descobriu o valor do x e do y. E ele faz a pergunta, quanto que é x menos y? Então, x menos y vai ser 40, que é o valor do x, menos 25, que é o valor do y. Isso daqui vai dar 15 graus. Beleza? Então é só fazer separadamente e no final junta os dois resultados. Então confiem em si mesmo, olhem a aula novamente, tentem refazer os exemplos, inclusive exemplos que vocês acertaram, tirem suas dúvidas e a gente vai conseguir. Beleza? Até a próxima, galera.